O que vai acontecer se o S&P 500 que derreteu do topo histórico caiu 25% o valor das ações. As maiores ações aí que você vê, Apple, Amazon, Facebook, a porra toda. O que vai acontecer com as ações se elas derreterem 50%, tal como aconteceu na recessão de 2008? O que vai acontecer com o Bitcoin? Se o S&P 500 caiu 25% e o Bitcoin caiu 72% até agora, se o S&P 500 tiver mais um derretimento de 40%, 30%, 50% que seja, o que vai acontecer com o Bitcoin, com o mercado cripto? Se ele derrete muito mais rápido, muito mais forte do que o S&P 500. Então, a minha grande preocupação de perder esses 3.600, agora no final do ano, sem ter nenhum respiro, é justamente entender o risco de descapitalização que pode acontecer com todo mundo que está exposto, inclusive em Bitcoin. Tá? Conforme eu expliquei para vocês, se evoluísse para uma queda, 12.800 é o próximo suporte, a 9.000. Se perde 9.000, o próximo suporte vai ser lá nos $4.000. Tá? E nós estamos diante de um contexto macroeconômico mais complicado de todos os tempos. Por quê? Porque a saída do Fed naquela época foi imprimir dólares. E agora? Se imprimir dólares e a inflação está descontrolada, como é que eles vão fazer para imprimir dólares? Então, em algum momento, pode ser que o Fed novamente ligue a impressora e traga abundância e riqueza extrema por mais 10 anos para tentar, sei lá, segurar. Mas e a inflação? Como é que vai ficar? Então, isso que está acontecendo hoje, que a gente está enxergando hoje no gráfico do S&P 500 é grave, cara. É grave. O fundo do... Uma coisa que me chama atenção também, além do Bitcoin derreter muito mais rápido do que o mercado de ações, nesses contextos, a gente nunca viu o Bitcoin em contração econômica. Nunca. A gente só viu o Bitcoin em expansão econômica. Então a gente nunca viu nada perto do que a gente estava para ver. Nada. Na questão do Bitcoin aqui, o que eu queria falar para vocês que sobre um indicador que sempre em todos os mercados, como o mercado do S&P 500, ele já teve sobrevenda mensal no RSI. Tá? Então eu já vou pegar aqui, vou pegar o RSI aqui, vou botar mensal, vou colocar mensal. Vocês podem ver lá vem uma previsão lá, uma projeção lá de 1935 do S&P 500. E a gente pode pegar um indicador aqui, ó, o RSI. Sabe quando teve sobrevenda mensal do S&P 500? 3 vezes em um século, 4 vezes na verdade. 4 vezes em um século. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Sobrevenda mensal. Tu pega a Nasdaq, ela também já teve sobrevenda mensal. O Bitcoin nunca teve sobrevenda mensal. Em toda a sua história, o Bitcoin ele nunca chegou abaixo de 40 no RSI. Nunca chegou abaixo de 30, que é a sobrevenda mensal. E todas as vezes durante a expansão econômica, todas as vezes em que a gente viu sobrevenda semanal, a gente viu um fundo majoritário do Bitcoin. Certo? Então sempre foi uma grande probabilidade, dentro de um contexto de expansão econômica, comprando sobrevenda semanal, você comprar exatamente barato o preço do Bitcoin. Tá?
Então ele teve durante toda a sua história 3 toques na sobrevenda semanal, nenhuma na mensal. E todo o contexto que está se desenhando pode ser que a gente chegue em contexto mensal de sobrevenda. E aí contexto mensal de sobrevenda seria ele tocar novamente os 6 mil dólares, tá? Então se ele chegar a 6 mil dólares, ele toca realmente na região de sobrevenda mensal, tá? Então assim, seria uma retração que poderia fazer o preço, a gente revisitar preços de 5 anos atrás, se o S&P 500 caísse os 50% semelhante ao que aconteceu com a recessão de 2008, que é o movimento mais parecido que a gente viu até agora, né? Então, se a gente compara o movimento da recessão de 2008 com a de agora, elas são muito semelhantes. Eles são muito semelhantes. Bom, o que nós temos de diferente agora é, durante esse mês, se a gente fechar o mês de outubro, nós vamos ter um pivô de baixa mensal no S&P 500. Tá? Então, se ele não conseguir segurar a região 40 do RSI mensal, ele vai visitar a região 30. Para ele visitar a região 30, ele precisa cair uns 30 a 40% aí do S&P 500. Então vocês já sabem, se o S&P 500, quando ele cai 25%, o Bitcoin derrete 70%. Se a gente pegar essa projeção também e replicar no Bitcoin, pega o valor de hoje, imagina 75% para baixo do Bitcoin. $4.500. Tá? Se nós tivéssemos uma queda aí média de 30%, 40% do S&P 500, o Bitcoin poderia retrair até o valor de $4.600, $4.700. Então, quanto mais a gente se manter abaixo dessas médias de 200 semanas, pior. Tá? Quanto mais... A minha preocupação é quanto tempo levaria para fazer uma recuperação disso. Né? Então, a gente tem suporte 12.800, tem esse suporte ainda dos 17.000, que no caso do Bitcoin ainda não foi retestado. Só que, cara, o pior é ver o S&P 500 perdendo essa média. Então eu estou muito preocupado. Nós temos uma grande divergência bearish no mensal do S&P 500. Me parece que isso aqui é um topo duplo praticamente, né? Ou um movimento de pivô de baixa inicial. Comparem isso daqui, ó, com esse movimento aqui. Então, tudo que a gente já viu de queda até agora pode ser um movimento inicial. Revisitar, talvez, esse suporte aqui dos 2.400 já não é algo tão infactível. E o detalhe todo que eu estou preocupado é que a outra vez a solução foi a impressão de dinheiro, né? Só que agora não tem como fazer essa solução por causa da inflação.